Uma coisa que eu prezei assim foi inicialmente planejamento e estratégia. O que eu ia fazer, quando eu ia fazer, como eu ia fazer. Aí, o que que eu montava? Calendário. Pô, dias úteis, eu tenho que saber os dias que eu trabalho, né? Então, cada dia é diferente do outro. Eu trabalho na polícia ainda, tem semana que é pesadíssimo, tem operação, e dorme mal, e acorda no dia seguinte e ruim, não tem tempo para estudar, então atrapalha muito a rotina de estudos. Então, eu tinha que montar um cronograma que fosse adaptado a todas essas minhas condições, essas restrições que eu tenho na minha vida. Pô, eu sei que tem aniversário da minha mãe no meio da minha rotina de estudos. Cara, é claro que no aniversário da minha mãe vai ter uma comemoração, eu vou perder mais tempo do dia, eu vou ter menos. Então, eu tenho que me planejar para cobrir esse buraco em outro momento. Pô, se antes do aniversário da minha mãe eu vou ter um feriado, eu vou ter um dia de folga que eu determinei para mim, cara, eu não vou ter mais esse dia de folga, eu vou deslocar pro aniversário da minha mãe, entendeu? Pro evento, sei lá, da igreja, por alguma coisa que vai acontecer. Então, eu fiz isso no meu cronograma e determinei os dias que eu ia estudar, as semanas que eu ia estudar, o dia que eu teria de folga, os dias que eu ia tirar de férias no trabalho para poder me dedicar aos estudos. Aí, uma outra coisa que eu fiz foi definir as disciplinas-chave do meu concurso. Pô, quais disciplinas que são fundamentais, que eu tenho que ter na ponta da língua. Eu tenho que estar no nível de professor. Eu vejo o concurso assim, cara, tem disciplinas. Se você vai fazer área fiscal, você tem que estar no nível de professor de direito tributário. Se você vai fazer área de controle, você tem que estar no nível de professor em A. Tem que estar no nível de professor, talvez, em caixa, em auditoria. Então, eu defini essas disciplinas-chave e defini os horários de estudos. E aí, como é que você faz isso? Cara, você tem que se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Tem que se conhecer, tem que saber que, pô, se você é bom em matemática, você vai priorizar outra matéria que, né, você não tem tanta afinidade assim. Se eu nunca vi direito processual civil e esse negócio cai na minha prova com peso relativamente grande, pô, eu vou ter que priorizar isso em detrimento de economia, por exemplo, que eu sou economista. Entendeu? Para quê? Para poder chegar no nível na prova meio que nivelado. Eu não me perder muito nessas outras matérias. E tinha um monte de matéria que eu não sabia nada, do zero, assim, direito civil, previdenciário, empresarial, processual civil, processual penal. Um concurso com 21 disciplinas, bem pesado, e um monte que eu nunca tinha visto na vida, eu não sabia de nada. Então, eu tive que fazer essa definição de disciplina-chave, conciliando com o meu nível de conhecimento em cada disciplina. Definindo horários de estudos, cronograma, de acordo com a vida, a minha vida especificamente, e esse ponto 6 aí, first things first. Isso é um ditado do inglês, né, que a galera usa muito lá nos Estados Unidos. Cara, as primeiras coisas primeiro. Prioridade na minha vida naquele momento era estudar. Então, a primeira coisa do dia que eu fazia era estudar. Pô, eu acordava, eu estou descansado, estou tranquilo. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Tem gente que gosta de estudar à noite, beleza. Só que eu acho o seguinte, à noite você já passou o dia inteiro. Você está mais estressado, você está mais cansado, você tá menos aberto a absorver conhecimento, está com menos taco. Então, para mim, era de lei estudar de manhã. Pô, vou acordar às 6 horas da manhã, vou acordar às 5:30. Vários dias eu acordei às 5 horas da manhã. E aí eu estudava ali até 7, 8 horas da manhã, antes de ir para o trabalho. Então, primeiro, as primeiras coisas, sempre. Qual é a primeira coisa? É definir a prioridade da tua vida. Se a prioridade da tua vida é passar no concurso, então é isso que eu vou fazer primeiro. Pô, surgiu um horáriozinho ali no trabalho, cara, eu vou estudar. Eu vou estudar porque é isso que é a prioridade da minha vida. Então, isso eu sempre tive em mente. O planejamento, estratégia e, primeiro, o estudo, sempre. Aí eu montei o planejamento, montei a estratégia, separei os materiais que eu ia pegar, separei as disciplinas que eu conhecia, que eu não conhecia muito bem, eu conhecia mediano,
tracei uma estratégia e segui isso até o final. Aí eu vou mostrar aqui como é que foram os detalhes dessa estratégia, né? Em termos de disciplina e tal, o que foi feito, como é que foi a estrutura do concurso. Cara, isso aqui é uma coisa que a galera aí tem um pouco de dificuldade, ou às vezes nunca viu em lugar nenhum, ou não procura saber como é que é o processo de aprendizagem, né? Como é que a gente internaliza o conhecimento, como é que a gente aprende? Cara, você não sabe nada de uma determinada coisa, é relativamente rápido até você chegar num nível intermediário. Você faz. Por isso que, às vezes, a gente vê alguma coisa assim, isso é mirabolante, mas, porra, eu já estou fazendo isso aqui. E parece que você está fazendo muita coisa. Porque é muito rápido para você sair do zero para o um, é muito rápido. Então, você demora um tempo curto e você tem uma aceleração alta para poder sair do zero até um nível ali básico e tal, conseguir agregar um nível básico de conhecimento em matérias que você não sabe nada. Então, essa figura aí da esquerda, o que ela mostra? Primeiro, num tempo relativamente curto, como você adquire um conhecimento básico sobre determinada coisa. O custo, em termos de tempo, não é muito alto. Você precisa se dedicar pouco para ter o básico. Se você quiser ir avançando, cada pedaço de tempo que você gasta para adquirir um novo conhecimento, ele é mais longo, ele é mais custoso. Porra, é muito mais difícil você ensinar alguma coisa a um doutor do que a uma pessoa que não sabe nada. Sei lá, um cara que acabou de sair do ensino médio, vou pegar o exemplo sei lá, um cara que estudou direito, um cara que acabou de entrar na faculdade de direito. É muito mais fácil você ensinar ele direito civil em nível, você adicionar o conhecimento na cabeça dele de direito civil do que um cara que já é PhD em direito civil. Por quê? Porque o PhD em direito civil já conhece muita coisa. Então, para você conseguir agregar conhecimento na cabeça dele, você vai ter que fazer com que ele perca muito tempo lendo muitas outras coisas. Grandes coisas ele já sabe. Então, o tempo para você avançar, quando você já é avançado, é muito grande. Agora, quando você não sabe nada, ele é curto. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, as disciplinas que eu não sei nada, a minha estratégia foi o quê? Eu não sei nada de um monte de disciplina que eu nem sei de tal. Mas para eu sair do zero delas e chegar a um nível básico, porra, eu vou demorar pouco. Então eu vou fazer isso, porque vale a pena. Em termos de custo de tempo, é relativamente fácil, é pequeno, o custo é pequeno de tempo. Agora, as disciplinas que eu já estou num nível mais ou menos intermediário, para eu avançar é um pouco mais demorado. Então vou dar eu vou dar uma atenção a elas, mas principalmente aquelas que são mais importantes no meu concurso. Aquelas que não são tão importantes no meu concurso, eu já estou no nível intermediário, eu vou fazer um esquema aqui, eu vou meio que revisar o que eu já sei. Cada concurso vai exigir de você que você chegue lá no dia da prova, em determinadas disciplinas, você tem que estar muito avançado, em determinadas disciplinas, você tem que estar no nível intermediário, e em outras, você tem que estar no nível básico. Como é que você vai definir isso? Pô, você vai ter que conhecer o teu edital, vai ter que conhecer a TMEI, vai ter que conhecer o teu nível, se conhecer, e isso a melhor forma é o quê? Fazendo questões, e vai ter que conhecer o teu edital, vai ter que estudar o teu edital. Vai ter que olhar lá tópico por tópico, porra, eu sei isso, não sei. É um trabalho chato, que demora, mas eu considerei essencial na minha preparação e acho que isso, qualquer coisa que eu faço na vida, eu faço esse tipo de planejamento. E em concurso, é a mesma coisa. Então, o que que eu fiz? Pô, disciplinas tipo economia, que eu já tenho uma bagagem e tal, eu resolvia questões no TEC, era professor e tal. Beleza, eu não vou dedicar muito tempo a isso, porque eu sei que o tempo que eu preciso para agregar conhecimento sobre essa disciplina, ele é muito grande. Eu vou dedicar o tempo às outras, porque no concurso você tem que ser generalista. Isso é o que todo mundo fala, né? Mas ninguém explica o que que é isso, o que isso significa. Pô, você tem que ser generalista. Não, beleza, tem que saber de tudo. Porra, e aí, o que que isso significa em termos específicos? O que essa figura aqui tenta responder é isso? Mas vamos lá. Preparação, definição de planejamento inicial, que eu já falei.
Aí, o que que eu fiz? Nesse planejamento inicial, ele ficou muito grande. Então, eu refiz o planejamento. E todo planejamento, por definição, ele é dinâmico. Isso significa que, ao longo do tempo, você vai fazendo ajustes de forma que você vai adaptando à realidade. Foi o que eu fiz. Eu fiz um planejamento inicial, ele era grande, não ia dar para eu terminar até a prova. O que que eu fiz? Cara, eu preciso refazer isso aqui. Porque ao longo da caminhada eu vi que não ia dar tempo. Porra, eu vou criar aqui um planejamento enxuto, de forma que eu consiga terminar o que eu estou propondo até a prova. E foi o que eu fiz. Dei maior foco na qualidade do estudo e reduzir a quantidade. O meu estudo estava muito baseado em questões. Eu me programei inicialmente para fazer umas 10 mil questões. Acabou que ao longo do caminho eu vi que não ia dar certo, eu reduzi para mais ou menos a metade. E foquei mais na qualidade. Aí eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Defini um cronograma com a distribuição de disciplinas. E aí, com todas essas conciliações aí que eu já falei, né? Material de estudo, nível de conhecimento, disciplina, prova e tal, e na definição de metas. Isso vai ficar mais claro aqui para frente.